Você sabia que o Dia Mundial da Alimentação é celebrado hoje? Com base nesta data, várias atividades estão sendo realizadas no Brasil e em Mato Grosso do Sul, onde a ideia é incentivar a reflexão sobre a fome e a produção de alimentos, a fim de garantir a segurança alimentar e nutricional da população de todo o mundo. Mas todo esse processo passa necessariamente pela reeducação alimentar. E quem está aqui em nosso estúdio é a nutricionista Paula Saldanha, que vai conversar conosco não somente sobre regime, mas também sobre a importância da reeducação alimentar. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Paula, assunto que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, tem muita dúvida em relação a isso. Reeducação alimentar é dieta? Significa passar fome? Nunca. Primeiro passo para uma reeducação alimentar é nunca passar fome. Você corrigir o seu hábito alimentar, o primeiro passo. Se você estiver passando fome ou fazendo uma dieta onde você passe a necessidade alimentar, está errado. Então, o profissional nutricionista, ele vai lhe orientar de uma forma mais adequada que você consiga comer adequadamente, se reeducar numa forma em que você tenha um aporte energético adequado e um equilíbrio nutricional de vitaminas, minerais adequados para você e que você não tenha essa carência de micronutrientes, a gente reponha tudo isso para você e faz com que você tenha um equilíbrio e nunca passe fome. A alimentação, por exemplo, de uma dieta, você pode manter uma saúde em dia e também estar de bem com a balança, comendo de tudo um pouquinho, inclusive até, digamos, aquelas guloseimas? Sim, na verdade você pode comer de tudo, desde que você esteja no seu valor energético que você gasta no seu dia a dia. Guloseimas, no geral, normalmente a gente ou coloca uma pequena quantidade no dia se você não consegue, ou suplementa para você conseguir melhorar o aporte de vitamina D e de alguns micronutrientes que normalmente são as carências desses nutrientes que fazem com que você também vá para comer excessos de carboidratos, de massas, de doces de forma geral. Essa correção faz com que você possibilite se alimentar adequadamente o dia todo e até mesmo algumas guloseimas durante o dia. Existe algum grupo dentro da alimentação que são vilões, digamos assim, tanto para a saúde quanto para a boa forma? Sempre são as gorduras saturadas, as gorduras trans e que a gente fala que é o excesso. Quando você faz o excesso de uma alimentação, isso prejudica o seu rendimento escolar, o seu rendimento do seu trabalho, tudo que a gente vai comer e exceder até mesmo de uma alimentação mais saudável, comer demais também não faz bem. Então você tem que ter o equilíbrio, esse é o fator mais importante do nosso dia a dia. Cada dieta ela é preparada de acordo com a necessidade, com a atividade diária de cada pessoa? Não existe dieta padrão, seria isso? Não existe. Na verdade, o profissional nutricionista ele vai verificar para você. Se você trabalha no jornalismo, então eu tenho um VET calórico para você. Você tem uma necessidade de energia. Se você faz determinada atividade física, você tem outra necessidade. Então o profissional vem e faz uma dieta especialmente para você, equilibrada, do horário que você dorme, do horário que você acorda, para uma alimentação antes de uma atividade física, para as refeições no horário do seu trabalho. Tudo para quê? Para que você individualmente esteja extremamente saudável. Longos jejuns são realmente prejudiciais à saúde? Extremamente prejudiciais, principalmente porque faz com que o seu corpo fique cada vez mais devagar. Isso é um dano para a sua saúde atual e para o seu processo de envelhecimento. Por isso que muitas senhoras viram para você e falam assim, eu como tão pouquinho e ainda não consigo emagrecer. E é verdade, porque na vida inteira fez tanta dieta restritiva e tanto tempo sem comer, que fez com que o corpo ficasse retardado, ficasse mais devagar. E hoje, para esse aceleramento acontecer, a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. E existe algum tipo de alimento, por exemplo, você falou essa questão dos calóricos, doces, carboidratos. O refrigerante, que é apontado como vilão da alimentação, realmente ele é tão prejudicial para a saúde e ele engorda realmente ou isso é mito? Não, ele engorda muito, ele faz um processo inflamatório no seu corpo. O excesso dele, principalmente dos derivados de cola, faz uma estimulação excessiva, faz um prejuízo neurológico em relação ao sono, à qualidade e ao próprio cognitivo seu. E ao seu sistema do seu trato gastrointestinal. Principalmente como gastrite, úlceras e o desequilíbrio em relação a algumas doenças, por exemplo, diabetes, ou mesmo a hipertensão, porque eles têm uma quantidade de açúcar muito grande e uma quantidade de sódio muito alta também. Então esse refrigerante, esses derivados de cola são os mais prejudiciais hoje e a gente deveria exterminar da nossa dieta.
O mito de que comer à noite engorda mais, é verdade ou é realmente um mito? Na verdade, existe uma quantidade adequada de você comer à noite, porque normalmente à noite você comer e ir dormir não é o adequado. E sim você diminuir essa ingestão alimentar noturna e não fazer como se fosse o almoço, a não ser que você trabalhe no período noturno. E mesmo quando você trabalha no período noturno, existe uma alimentação mais adequada para o seu melhor rendimento. O principal é verificar o seu patamar, como é você e individualizar a sua alimentação. É possível realmente perder peso? Eu acho que é uma das principais dúvidas. Apenas com a reeducação alimentar ou reeducação alimentar e exercício sem ter que recorrer a medicamentos, dependendo do caso? Sempre é possível você emagrecer e uma ajuda fundamental para todos é a atividade física diária. Principalmente se você quer emagrecer, um circuito aeróbico e junto um anaeróbico para fortificação do músculo. Então o que a gente precisa hoje em dia é se reeducar em alimentação, junto com a atividade física vai proporcionar para você um emagrecimento saudável. É possível sim emagrecer sem medicações tarjadas pretas, hoje em dia com controle médico, mas o importante é sempre fazer o controle com um profissional adequado. Quando você atende seus pacientes, em geral, pessoas que têm problemas alimentares, é por excesso, é por escassez, são dietas mal coordenadas? Quais são os principais problemas relacionados à alimentação? Principalmente é por excesso de alimentação inflamatória, excesso de açúcar, excesso de sal no dia a dia. Em conjunto com isso é a inatividade física. As pessoas se alimentam excessivamente, principalmente de fast foods e lanches, e fazem uma rotina de serviço de mais de 8 a 10 horas, que hoje em dia a maioria da população tem, e com isso não se movimentam, porque a maioria de vocês, nós ficamos na frente do computador o dia inteiro ou da televisão, e mesmo nós verificamos nas crianças isso. Então, alimentação errada, excesso de guloseimas, excesso de fritura, é o que mais a gente verifica, e não fazer atividade física. Certo, o assunto pode ser desdobrado ainda por com certeza muito tempo, né, Paulo? Mas o nosso tempo já está curto. Eu acabei de conversar com a nutricionista Paula Saldanha, que nos falou sobre reeducação alimentar. Paula, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigada eu.